Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Feliz sexta-feira para vocês. Olhem para a tela, vocês veem belos fogos de artifício, uma linda bola de fogo. Esta é a subestação na instalação de oleoduto Krymskaya, no sul da Rússia, no Krai de Krasnodar. Fica na costa do Mar Negro e é responsável por bombear petróleo para o centro de exportação de Novorossiysk. E essa sendo a subestação, significa que a estação de bombeamento não funciona porque precisa de eletricidade e a eletricidade vem através da subestação e assim por diante. É por isso que a Ucrânia atacou. Você já sabe como isso funciona. Não só temos uma foto, mas também um vídeo da subestação pegando fogo. Um ataque durante a noite atingiu a instalação do oleoduto Krymskaya, no Krai de Krasnodar, na Rússia, provocando um incêndio em uma subestação elétrica no local. A instalação integra a infraestrutura de transporte de petróleo que apoia a logística regional e, claro, a geolocalização foi feita com base nesta mesma foto e vídeo. Deixe-me mostrar no mapa onde isso foi localizado. Se você quiser ir e dar um zoom no Google Maps para a cidade de Krymskaya e perto dela a estação de bombeamento de petróleo de Krymska, você pode descobrir exatamente onde este vídeo foi feito e exatamente onde está essa subestação de 110 kW, ou estava, na verdade, ela não existe mais. E tudo isso faz parte do pacote maior de sanções da Ucrânia contra as exportações de petróleo russas e contra a capacidade dos russos de lucrar com o aumento dos preços do petróleo. Eles atacaram Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk, três grandes centros de exportação de petróleo russos em mares diferentes, o Báltico ou o Mar Negro. Esta é uma área do Centro de Exportação de Petróleo do Mar Negro. Só para descontrair, vamos também assistir ao momento em que a subestação foi atingida e as luzes se apagaram na cidade de Krymska. Olha só. Alguém filmou isso pra gente. Claro que filmaram. Sempre fazem isso. Espera só. Espera só. Boom e escuridão total depois daquela explosão. Primeiro fica laranja e depois fica tudo preto. Você vê essas coisas. Uau, isso foi uma explosão magnífica. Vocês acham que foi só isso, meus amigos? Não foi. Esse foi um ataque em Krasnodar Krai. Agora vamos para a Crimeia ocupada porque drones ucranianos causaram estragos. Eles atingiram vários alvos diferentes. Temos um vídeo de compilação. Primeiro vou ler o que foi destruído e depois assistiremos ao vídeo. Um terminal de combustível em Feodosa está em chamas, com imagens impressionantes de lá. Um sistema de defesa aérea Buk M3 foi destruído em Suborizhia. Um Torm-2 foi destruído em Donetsk. Um radar de contrabateria Zopark 1M foi destruído. Este radar detecta de onde os ucranianos disparam artilharia. Esse radar é responsável por descobrir exatamente onde o disparo aconteceu, obter as coordenadas e garantir que os russos possam então direcionar sua artilharia para o local onde ocorreu a explosão do lado ucraniano. Radar de contrabateria. Depósitos de suprimentos em Sukhodiilsk e na região de Luhansk foram atingidos, além de um local de armazenamento e preparação de drones em Stepnia. A região de Donetsk também foi atingida. Agora, esse é um vídeo longo, mas é tão bonito. Temos que assistir este aqui, Feodósia, Crimeia ocupada. Esse depósito de petróleo já foi atacado, sei lá, 4 ou 5 vezes pelo menos durante toda essa guerra. Olha esses tanques de óleo bem aqui. Eles não parecem destruídos, então alguém precisa agir. Felizmente, os drones ucranianos, para ser mais exato, porque geralmente são eles os responsáveis por atacar a Crimeia, eles tomam essas questões nas próprias mãos e fazem o que precisa ser feito. Aqui vemos uma foto de satélite desse depósito de óleo de Feodosia antes de qualquer destruição. Muitos desses tanques de combustível que vamos ver depois, na verdade, já desapareceram, mas alguns ainda não. Veja este aqui, por exemplo. Parece normal para você? Não, parece uma panqueca achatada. Não é assim que um depósito de óleo deveria ser. Mas esse aqui, boom, foi destruído, já era dormindo com os peixes. Esse é o estouro. Parece maravilhoso. Ok, vamos avançar rápido. E nós vamos para os armazéns. Agora esses ficam no Oblast de Donetsk. Atingiu o telhado. O primeiro está em chamas. Agora o segundo, provavelmente na parede. Ou no telhado, vamos ver. Na parede, certo. 2 desses armazéns em chamas. É isso que eu gosto de ver. Agora vamos aos sistemas de defesa aérea.
Agora, algumas pessoas apontam que esse sistema específico de defesa aérea atingido pode ser uma isca dos russos, que isso aqui é uma isca. Agora, eu não posso confirmar isso. Olha só. Isso parece compensado para você? Pode ser uma isca, pode ser real, não posso confirmar. Você me diz. Bem, agora foi neutralizado. Mesmo que fosse uma isca, a isca foi neutralizada. Isso também é bom. Aqui com esse sistema de defesa aérea e um radar que você pode ver girando em cima dele, tem uma equipe. A equipe já está ao lado dele. E o que esse drone fez pela primeira vez, você vê que ele errou agora. Na verdade, ele foi para a segunda passagem, não estava posicionado corretamente. Ele voou. E o operador fez uma segunda passagem e agora acerta na segunda tentativa. E podemos ver que não há mais equipe. Então, acho que eles foram embora. Decisão sábia. E agora estamos falando também de um radar que foi destruído, ok? Não quero deixar esse vídeo muito longo, mas essa foi uma ótima compilação sobre o depósito de óleo atingido em Feodósia. Este é o incêndio durante a noite. Mas isso parecia igual de manhã. Queimou por... Aliás, ainda está queimando. Enquanto você assiste, o depósito de óleo de Feodósia ainda queima, como pode ver. Hoje cedo, ao passar de carro, esta é a cena. Incrível. Lembra da panqueca achatada que citei quando o drone te levou ao depósito de óleo? É essa aqui. Essa aqui foi desmilitarizada e já foi destruída há quase 2 anos, na verdade, em um outro grande ataque contra esse depósito de óleo. E foi um ataque tão impressionante que eu realmente quero assistir de novo. Isso aconteceu em outubro de 2024, 1 ano e meio atrás, certo? Olha só isso. Se existe algo magnífico, é isso. Isso é a definição de magnificência. Este é o depósito de óleo Feodósia pegando fogo quando ainda estava novo e pronto para ser queimado. Agora ele já foi atingido várias vezes. É como um carro usado, já com muita quilometragem. Você sabe do que estou falando. Isso estava novo e pronto. E este foi o primeiro momento em que começou a queimar. Bonito de ver. Outubro de 2024 foi completamente destruído. Só para estarmos na mesma página, quais são as estatísticas gerais desse depósito de petróleo de Feodósia? Porque muitos drones têm ido até lá e causado explosões. Foram destruídos 24 tanques, 73% deles. 2 tanques foram danificados, 6% não danificados, 7 tanques, 21%. Olha só, os verdes estão todos inteiros. Amarelo, danificado, vermelho, destruído, e isso em 7 ataques diferentes nos últimos 4 anos. Isso é insano. Alguns tanques ainda precisam ser atingidos. Resumindo, foi assim que ficaram as panquecas que mencionei. É assim que fica um tanque de combustível perfurado pelo fogo. A questão é que você não consegue apagar esses incêndios. Se esse tanque estiver cheio de petróleo bruto, gasolina, diesel, seja o que for, é um incêndio químico. Você não consegue apagar. É possível apagar com espuma, mas seria preciso muita. A Rússia não tem equipes de combate a incêndio tão eficientes. Normalmente, eles simplesmente deixam queimar até o combustível acabar, e é assim que fica depois que tudo queimou. Essas panquecas bem aqui. Certo, meus amigos, vamos viajar para o Canal da Mancha, porque não vemos comboios armados passando pelo Canal da Mancha ou pelas águas do Reino Unido há muito, muito tempo. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial, quando os comboios defendidos pelos aliados atravessaram o Atlântico e os submarinos U-Boots os atacavam em ataques em Alcateia. E depois vimos alguns durante a Guerra Fria, mas desde os anos 90 não vimos mais nenhum. Todos os navios, todo o transporte marítimo tem navegado sem escolta porque não havia necessidade disso. A Rússia acabou de mudar essa situação. Esta foto é de um navio de guerra russo, o Admiral Grigorovich. É uma fragata escoltando 2 petroleiros russos sob sanções pelo Canal da Mancha, através do Canal da Mancha. Esta é uma das primeiras vezes que eles fizeram isso, já fizeram algumas vezes antes. Mas sim, isso significa uma nova era para o transporte marítimo no continente europeu. Porque não vimos esses, digamos, comboios militarizados ou defendidos, comboios armados nos últimos 30 anos, quase uma geração inteira, e isso acabou de acontecer. Eles foram seguidos ou monitorados por um navio da Marinha do Reino Unido, o Royal Charlotte do Telegraph, enquanto a fragata russa Almirante Grigorovich
escoltava o petroleiro Universal e o petroleiro Enigma. Eu sei, são dois nomes estranhos. E isso acontece no contexto em que, em março, o primeiro-ministro britânico Starmer deu às forças especiais e à Marinha uma permissão especial para deter petroleiros russos da Frota Sombra, petroleiros da Frota Sombra e cargueiros da Frota Sombra, navios da Frota Sombra. Esse foi um anúncio público para a Marinha e Forças Especiais. Então, o que esse comboio escoltado diz aos britânicos é basicamente Putin mostrando o dedo do meio para Starmer, que deu essa permissão. E Putin foi tipo, ok, então vamos enviar nosso navio de guerra. Eu apoio deter todos os navios da Frota Sombra russa, mas infelizmente a Estônia não pode agir sozinha contra eles. Nós já paramos alguns deles para fiscalização. A Finlândia fez isso, a Suécia fez isso, a França fez isso, mas o Reino Unido, infelizmente, não aprendeu nenhum depois daquele anúncio. Então, sim, para cumprir com as palavras do Starmer, o primeiro-ministro britânico, eles precisam mostrar alguma ação, eles precisam deter os navios da Frota Sombra russa. Caso contrário, Putin continua mostrando um enorme dedo do meio. Quero dizer, acho que Putin tem mais medo dos finlandeses do que dos ingleses, porque os finlandeses realmente já pararam navios russos com forças especiais. A Rússia escoltou os petroleiros da Frota Sombra Universal e Enigma pelo Canal da Mancha com a fragata Almirante Grigorovich, apesar das ameaças do Reino Unido de deter tais embarcações. Então, basicamente, os russos estão dizendo com isso que não se importam, não ligam para os britânicos, porque eles mostram que nunca fazem nada. Então, essa é uma oportunidade para os ingleses agora mostrarem do que realmente são capazes em relação à Rússia. Você pode conversar com eles, mas primeiro tem que dar uma surra neles, é o que eu sempre digo. Então, você tem que deter os petroleiros deles e aí eles vão te ouvir. É simples assim, fácil assim. Continuando no assunto de como os russos se importam ou respeitam pouco os britânicos, na verdade, aí está. Submarinos russos foram flagrados mirando cabos e oleodutos do Reino Unido, submarino da classe Shark usado como isca. Enquanto submarinos UH secretos operavam sem serem detectados, mais de 500 militares britânicos os rastrearam por mais de um mês. Reino Unido alerta Putin, estamos vendo você. Haverá consequências sim, e vou mostrar para vocês este aviso do secretário de Defesa, John Haley. Dá uma olhada. Nossa fragata percorreu vários milhares de milhas náuticas e 500 militares britânicos participaram da resposta. E estou fazendo esta declaração para denunciar essa atividade russa e ao presidente Putin eu digo: estamos vendo você, vemos sua atividade sobre nossos cabos e nossos oleodutos. E você deve saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências graves. Consequências tão graves, tudo isso são apenas palavras. Danificar ou destruir oleodutos submarinos ou cabos de internet é muito fácil, mas consertá-los é muito caro, demorado e exige muita mão de obra, e o prejuízo é enorme. A Rússia pode fazer isso e, infelizmente, enquanto os europeus continuarem só falando sem agir, Putin está rindo, não é mesmo? Ele se comunica, mas com ações. Se você quer falar com Putin, se você quer falar com os russos, você tem que agir. É assim que funciona. Você pode usar palavras com os europeus, mas com os russos você tem que usar os punhos. Eu adoro quando Churchill disse isso. Não se discute com um tigre quando sua cabeça está em sua boca. Ainda não chegamos a esse ponto. A questão é que você não conversa com um tigre, atira no pescoço dele se preciso, acha um bom momento para ver um vídeo divertido. Esse tipo de vídeo começou a aparecer no ano passado. Então essa tecnologia ou estilo tem cerca de um ano e meio de idade, mas eu trago para vocês um drone ucraniano duelando com drones russos. Não estou brincando, você pode achar que isso é clickbait, mas não é. É um drone com haste acoplada que derruba drones russos, tirando-os de combate, fazendo-os dormir com os peixes. E, olha só, não estou inventando isso. Este é um drone ucraniano com uma haste e um fio preso a ela, derrubando drones russos, principalmente FPVs e Mavics DJI, drones menores. Às vezes o drone cai junto com eles, às vezes não, e essa não é uma tecnologia nova, já tem cerca de 2 anos. É uma maneira muito primitiva e simples de fazer isso, mas funciona, e os russos também usam. Os dois lados usam. É só algo divertido de assistir. É legal, olha só, é uma justa de drones. Isso poderia ser uma competição internacional, na verdade?
Então, quando falo sobre tomar medidas contra os russos e os russos te levarem a sério, quero citar alguns países que os russos realmente levam a sério. Finlândia e Polônia. Por que os russos levam a Finlândia a sério? Porque a Finlândia não perdeu a guerra de inverno. Eles fizeram Stalin pagar. Stalin teve que encerrar a guerra de continuação com um tratado, ou poderia ter tomado a Finlândia. Não, ele quis encerrar porque eles deram um golpe duro em Stalin. Putin conhece essa história, respeita os finlandeses e sua determinação. Ele sabe que eles são fortes. Tanto faz, eles são uma nação pequena comparada à Rússia, mas têm um poder de fogo enorme. Por quê? Porque eles têm a maior artilharia da Europa, e não só isso. A Finlândia adquiriu mais obuseiros autopropulsados K9 de 155 milímetros da República da Coreia, Coreia do Sul. Atualmente, a Finlândia tem cerca de 95 obuseiros autopropulsados K9 vindos da Coreia do Sul. Eles estão comprando mais de 100 unidades, elevando o total para mais de 200, e já são a maior força de artilharia da Europa. Eles têm um grande poder de fogo, e Putin é obrigado a respeitá-los não porque falam, mas porque estão simplesmente comprando armas e munições. O mesmo acontece com a Polônia e com a Estônia. Isso, na verdade, foi assinado agora, 9 de abril, isso é novo, muito novo. Ontem isso foi assinado. E esses 100 novos obuseiros sul-coreanos assustam os russos. Porque eles funcionam, são muito econômicos, né? São muito precisos. E mais de 100 deles realmente fazem o trabalho só para te mostrar como é. A Finlândia tem artilharia de campanha, cerca de 800 canhões e morteiros, cerca de 700 morteiros pesados, alguns deles sendo de cano duplo, assim como você pode ver na foto. Muito legal. Eles são raros em forças de artilharia mundial, mas impressionam pela potência e artilharia de foguetes, com cerca de 70 a 100 sistemas. Estamos falando sobre dois tipos diferentes de MLRS dos Estados Unidos, então a artilharia finlandesa não é coisa com que se mexa. Definitivamente não para a Rússia. E a infraestrutura finlandesa é bem mantida do lado finlandês da fronteira, enquanto a infraestrutura russa do lado da Rússia é horrível, ou seja, sem estradas, tudo enlameado e alagado todo ano. E isso faz uma diferença enorme, porque na Finlândia, os Gripens da Saab já provaram que podem pousar nas rodovias perto da fronteira com a Rússia. Qualquer rodovia pode virar campo de pouso se necessário. Mas do lado russo nada disso é possível, então a Finlândia tem algo para assustar os russos, assim como os poloneses, e é disso que estou falando. Não é que a gente veja vocês e haverá consequências. É sobre investir $500 milhão em artilharia e munições. Continuando nesse assunto, é isso que a Estônia está fazendo. Nós deveríamos comprar veículos de combate de infantaria no valor de $500 milhões, euros. Vendo o que ocorre na Ucrânia e avaliando a qualidade e o propósito dos veículos de combate de infantaria, nosso ministro da Defesa decidiu parar com isso e direcionar esse dinheiro para sistemas de radar, drones, munições vagantes e todo tipo de capacidade de defesa e ataque conectada a drones. E eu fico muito feliz que eles estejam fazendo isso. Não é que os veículos de combate de infantaria não tenham um papel no campo de batalha, eles têm. Os tanques também têm. A infantaria continua sendo uma das capacidades mais importantes em qualquer exército atualmente. E eu estou dizendo isso. Na guerra dos drones, isso vem dos ucranianos. A infantaria é essencial, mas deve ser usada junto com drones. Então, a Estônia tem infantaria, somos bons com infantaria, temos veículos de combate de infantaria CV-90 da Suécia. Vamos estender a vida útil deles por mais 10 anos, mas não vamos comprar novos. Com esse dinheiro temos €1 bilhão, uma quantia enorme para os estonianos. Vamos comprar capacidades conectadas a drones, defesa e ataque. E estou muito feliz, vamos falar sobre defesa contra drones. Por exemplo, a Estônia está agora instalando sistemas de detecção acústica. Desculpe pela formulação ruim. Esse tipo de barreira defensiva onde dispositivos estão ouvindo o que está no ar, o que está voando. Normalmente, os drones que a Rússia usa são meio barulhentos e lentos, e os ucranianos também usam sistemas de detecção acústica de drones. Eles detectam de onde o som está vindo e conseguem identificar com muita precisão para onde o drone está indo, de onde ele veio. Estamos fazendo a mesma coisa agora. O problema é investir em algo já ultrapassado, ilustrando a questão da inovação.
O problema é que a Rússia, nos últimos anos, está priorizando drones mais silenciosos. Eles estão substituindo alguns drones, inclusive Shahed, de motores a combustão por elétricos, tornando-os plataformas mais silenciosas. Então, isso vai representar um problema para nossos sistemas de detecção acústica de drones. Só para ilustrar, você investe 100 milhões em defesa contra drones. E 2 anos depois, os russos têm drones tão silenciosos que você não os detecta. Isso só mostra que você precisa ser flexível. Nós tínhamos esse plano de comprar $500 milhão em veículos de combate de infantaria. Fico muito feliz que o Ministério da Defesa da Estônia seja flexível e inteligente o suficiente para aprender as lições da Ucrânia, adaptá-las e agora focar esse dinheiro em defesa contra drones e ataque com drones. Isso me orgulha porque integro as forças de defesa da Estônia. Sou soldado da reserva, então, se convocado, irei. Me orgulho. Parabéns, Ministério da Defesa da Estônia. É basicamente assim que um ministério inteiro, aprende uma lição com a Ucrânia, adapta e toma uma decisão. Rápido. Para integrá-lo à guerra moderna, às capacidades modernas de defesa e de ataque, e eu estou realmente feliz com isso. Era isso por hoje, meus amigos, nesta sexta-feira. Volto para vocês às segundas, quartas e sextas. Se curte meu canal, inscreva-se e torne-se membro mensal para me apoiar com um café. Até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini e tchau.